Olá e bem-vindos ao Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Leonardo Miranda, Tomás Ferreira e Miguel Aido. Viva! Viva! Hoje falamos de Sorry Baby, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Sorry Baby é uma comédia negra americana de 2025, escrita e realizada por Eva Victor, na sua estreia como realizadora e que acompanha uma professora universitária reclusa que luta contra a depressão após ser agredida sexualmente. O filme teve a sua estreia mundial no Festival de Sundance, onde ganhou o prémio Waldo Salt de argumento e recebeu a aclamação da crítica, tendo sido lançado pela A24 nos cinemas. Pela sua atuação, Eva foi nomeada para o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Drama. Pela sua realização, ganhou o prémio de Melhor Estreia na Realização do National Board of Review e foi nomeada para Melhor Argumento Original no Critics' Choice Award. Sim, senhora, uma professora de letras para quem não faltam elogios de muitas bocas. Mas será que Royale Without Cheese ficou tão encantado com esta suposta vitória da Eva Vitória? Ou, soube tudo a pouco e depressa se acabou a história? Amigos, o que dizemos? Tens sempre aqui uns panos, mas... It's true. It's true. My less known art form. It's true. E But, como é que se depararam com este filme? Para mim foi assim uma... Estava... Ou seja, como é que o descobriram? Eu descobri porque... eu descobri bué online. Foi através do Instagram, Reels, stuff like that, you know. Comecei a ver clipes da Eva Victor. Scenes of the movie, really. Little scenes that opened my eyebrow. I thought it was a movie about a cat. Like, eu pensava que era um filme sobre, like, a relação desta mulher com um gato e como esse gato provavelmente amparava um episódio traumático do passado. O que não está muito longe da verdade. É o, in a way, happens in the film. Está bastante longe da realidade. Não. O gato é tipo o gato uma coisa efetivamente que surge ampara. ali. Não, Bem, o gato mas efetivamente daí a ser ampara. sobre isso. Mas narrativamente não é essa a função que o gato serve. Agora, narrativamente, sim. Isso não acontece. Não é um filme sobre esta relação. So that didn't happen. Which I thought. Mas eu deparei-me com isto também porque vi uma reel da Eva Victor, mas era um PSA a dizer: o gato não morre no filme. Por isso podem ver, não há problema. Eu nunca mataria um gato, o que é bom. Não me apetecia ver um filme em que um gato morre. I'm not a cat person, mas também Então por ti era na boa. So he can matem kill. gatos. Isso é que é o critério para... Yeah. Exatamente. Ele esteve perto de morrer. Eu pensava que ele ia ser engasgado pelo rato, mas isso não aconteceu. E eu fiquei, shit, you know. But okay. At least she kills a rat. Pois, ela defende o gato, a dizer que não faz, mas depois põe logo a seguir ali uma morte, mesmo a execução de um rato. O rato já está a morrer. Não, mas o rato já estava a morrer. É tipo, o que é mais humano? Deixar sofrer ou matar? Seguido por, you know, do you want to have sex? So it's a really great segue, you know. Yeah. Which really, so what was that? I don't remember the segue. Just took a life. Let's make a new one. Eu gostei bem eu gostei do filme. Uhum. Acho que gostei ainda mais, tipo, a passar uma segunda revisão de olhos in the film. Lembrou-me bué, acho que depois do Park Chan-wook, é um filme em que a sonoplastia é bastante carregada e tens a música a fazer bastante trabalho emocional, até na primeira almoço, primeira instância de barbecue que acontece nesse filme, em que tens a música do cello, do violoncelo da filha, mas ao mesmo tempo tens toda esta música do Mozart que não é diegética. É um filme que faz lembrar bué, filmes muito mais calmos, muito mais contidos no trabalho da mise-en-scène, são planos muito fixos, com ligeiras panorâmicas e há um realismo muito palpável, tangível na É 84 de Gema, não é? I mean, não sei, a 84 de Gema, diz o Miguel. Não sei, tipo, depende do filme, porque há filmes da 84 que são bué estilizados. Sim, mas há uma clara secção dentro daquilo que eles fazem que é este tipo de filmes, não é? Mas eu diria, mas é tipo isto é muito familiar no sentido tipo estas comédias dramáticas indie americanas. É um filme que se vê muito até antes da A24. É esse tipo de... é um minimalismo na forma como aborda a questão. Há uma leveza, obviamente não na temática, mas visual. São filmes, não sei, também o contexto,
onde o filme se passa. É, tipo, não sei, é tipo estas árvores Uma espécie de interior americano, sim, so o to interior speak, you know? Sim, americano, mesmo a Small cor Town das ali ao lado. casas, small town, Yeah. exato. Barren land, leaves falling, very brown, you know? E a relação entre as pessoas em que há, de repente pode haver este momento com como é que é, o John Carroll Lynch, um momento, não é? De repente há ali uma cena entre duas pessoas desconhecidas, mas que se conectam momentaneamente. Também é familiar este tipo de desenvolvimento narrativo, mas eu gostei muito do filme. Acho que é um filme incrível pela forma como explora esta questão da violência sexual e o que é viver e o que é ter que falar disto e falar com outras pessoas sobre esta questão, e o facto de ela injetar isto com comédia. Acho que o momento que eu mais de repente fiquei. A primeira vez que vi o filme, que o filme fez mais clique foi o momento em que ela está no tribunal a falar dessa questão e a falar como aborda a questão sem primeiro abordá-la. A advogada fala do que é tipos de provas ou tipos de circumstantial, direct testimony, esse tipo de coisas, e tu percebes então. Ela aí está. A personagem está a pensar no que é o seu próprio caso, que é ela não tem forma de provar que foi violada, Não tem mas sabe direct que foi violada. testimony and does Exato. not have the... Yeah. Exatamente. E o desenvolvimento dessa cena no tribunal também é engraçado, porque de repente eles estão a ler o que ela escreveu. Ela, I didn't think you would read out loud. E diz, aqui tu disseste não sei o quê, não sei o quê. Acho que tudo. A abordagem da cena não estava à espera de que momentos tão engraçados naquela cena no tribunal. E ao mesmo tempo é triste o final, não sei, é porque de repente ela é you're dismissed. E pronto, é um bocado simbólico do que é toda a questão. É tipo, as pessoas, ok, isso aconteceu, segue em frente, mas como é que ela segue em frente? Não é? Esta pessoa fez uma coisa horrível e ele vai-se embora, ele muda de vida, ela fica para trás, e não é só o facto de ficar para trás no lugar, foi ela que foi a vítima, ela que sofreu aquelas coisas todas, e é tão injusto, porque como é que ela segue em frente? É impossível, mas ao mesmo tempo é compreensível, que ela quer viver. Também me põe em questão o facto de ela até poder e acho que até tinha revelado que era uma ambição dela continuar lá como professora e ter essas pronto, legítimas ambições e vocação de continuar a fazer aquilo, mas depois até isso é posto em perspectiva porque de repente, quer dizer, ela está constantemente em comparação com o que aconteceu, com o sítio onde aquilo aconteceu. Ou melhor, aquilo foi na casa do tipo, mas quer dizer, ela depois volta para a escola, volta para o escritório, e portanto, de repente parece que não há um libertar disso e que não há de repente parece que ela está a fazer aquilo quase como se fosse uma ligação perversa àquilo que aconteceu e mais do que a ambição pessoal dela. Parece que as coisas confundem. Um castigo, como ela descreve a certo ponto. Sim, ou seja, parece que ela já não tem uma espécie de ambição legítima para Eu aquilo tenho que de sofrer queria. como Jesus na cruz. Uma cena quase assim, foi a imagem que me veio. You know? I need to feel this, because No fundo, sometimes I retira don't. prazer da vocação dela, não é? E já não é tão legítimo, parece que já não é tão puro poder fazer aquilo e querer fazer aquilo. Há ali uma perversão ligada que é triste, porque a pessoa não fez nada para merecer aquilo, não é? E no entanto acontece. E acho que o filme também explora isso. E essa cena no tribunal realmente acaba por fazer um pouco uma analogia a isso, porque realmente ela é posta de parte e na verdade não tem razão para o fazer, não é? Quer dizer, ela podia perfeitamente continuar ali, não é? E fazer o seu trabalho como jurada, portanto, há aqui um desmesso muito, muito fácil dela, não é? E das funções como jurada que é um pouco o reflexo daquilo que lhe aconteceu na vida, não é? De repente, se calhar ela é muito frágil para lidar com isto, é melhor não. Ela própria diz que não se sente capaz, possivelmente. Tipo, e depois a pessoa, ou a advogada, Sim, tipo, ó, mas tu sabes que quer dizer que se ela tivesse dito que poderia continuar lá, ela ficava, não é? Há aqui obviamente que ela não se sente completamente confortável, mas mais pela reflexão que aquilo leva a fazer sobre a vida, sobre o que lhe aconteceu. E, quer dizer, eu no fim de contas vejo a cena com ela a ser tirada dali e sinto que ela até poderia ter feito aquilo, não é? Que é mais um sentimento de, se calhar, it's too much, se calhar ela não, para já não. E há aqui uma condescendência, não sei, pelo menos eu senti. engraçado. Não senti condescendência. Eu senti que a advogada foi a primeira pessoa que a compreendeu, tipo, ou que a viu, sem ela ter falado sobre a história. Tipo, foi a única pessoa que... Porque ela passa por tanta gente. Primeiro é pelo raio do médico, que é um bruto estúpido que só está a seguir perguntas de protocolo e nem se consegue ter uma palavra amiga de compreensão que tem soft the speech a little bit. Depois são as próprias
mulheres posse, tipo, ou seja, acima dela da universidade, que chegam tarde mais para resolver a questão ou para penalizar o professor que fugiu da cidade e que abusou dela sexualmente e que a forma como tens que a situação, mas nós percebemos porque somos mulheres. E tipo, what? Yeah, mas tipo, fica sempre em falta a questão, tipo, mas não foram vítimas e não percebem a situação e não estão a ter um discurso amigável. E pela primeira vez, tipo, numa situação em que ela não tem revelado diretamente sobre o que passou, eu presumo que aquela advogada, sem ela ter de explicar de forma nenhuma a sua história, mas de certa forma a explicar indiretamente, a advogada consegue perceber o que se passa com ela. Porque para mim, para a Eva Victor, para a Agnes, estar ali a explicar, porque ela acaba por ir à história, ela acaba por, sem dizer diretamente, Uhum. dar a entender o que sucedeu com este ele, não é? E o que ele me fez, e etc. E portanto, se ela precisou de explicar, se ela ao fim e ao cabo precisou de ir a esse lugar obscuro e ter de o fazer, é porque ela queria ser absolvida. E esta pessoa olha para ela com um ar empático, esta advogada, e diz: You know what? I think she shouldn't make it. E a absolvida ela sai. E eu senti que foi um alívio para a personagem. Claro que aqui Pois, está a mas aí é que tragédia eu acho, de. aí é que eu não sei se concordo, porque por um lado, sim, eu até percebo a advogada a ter compreendido e estar a fazer aquilo tanto pelo seu trabalho como advogada, porque tem de ser honesta em relação se acha que a pessoa não é capaz de fazer isso, mas também do lado empático percebeu. Mas a questão é que será que ela, a Eva, a Agnes, realmente não poderia ter ficado lá? Não havia um lado dela que queria tentar? Ah, Porque sim, isto às isso vezes também acredito que haja. porque também é uma questão de fazer, de ultrapassar as coisas, também responde à vida normal, não é? E não ignorando estas dificuldades. Eu acho que aí está a complexidade da situação e da complexidade da depressão. Que uma pessoa está numa depressão, ou num episódio pós-traumático devido a uma coisa muito que aconteceu emocionalmente na vida deles, é muito difícil tomar o passo seguinte para lá desse fosso obscuro, mas só consegue sair tomando esses passos seguintes. O que acontece a esta personagem é que ela está meio que parada no tempo, né? Presa àquela casa, presa àquele emprego, presa àquele mesmo ecossistema, digamos, em que se calhar não se despontaram outras possibilidades, talvez ir para Nova York com a amiga, e some job there. Ou talvez tomar a atitude de maybe I'll stay. E aí é que está a complexidade dessa situação e injustiça. A única coisa que eu advogo aqui é que não acho que a advogada foi má para com ela ou não teve empatia. Eu até acho que foi uma das primeiras personagens que mostrou isso. Agora, claro que fica a ideia, se calhar ela até podia ter. Não é tanto a questão de se ela, pelo menos não para mim, se ela pode ou não ser jurada. Não é tanto essa questão. E também acho que há um bocadinho há uma frieza no final, como aquilo é. Ela, tipo, you're dismissed, ela vai-se embora, não é um plano geral distante, há uma frieza naquilo. Eu acho que é intencional essa frieza, mas a questão é mais. É um contexto em que ela está inserida, em que ela supostamente vai fazer algo como uma pessoa anónima, mas em que ela é completamente definida, mais uma vez, pela aquela coisa que a outra pessoa lhe fez, não é? Ser violada. E Pois, aí é essa, para mim, é a questão central da cena, em que ela, na sua vida, no seu dia a dia, tem que passar por estas questões em que, porque alguém decidiu fazer uma coisa horrível, ela não pode tomar parte, não pode fazer, por exemplo, esta questão. Jury duty, nem sei como é que a gente não tem isso sim, em sim, Portugal, acho sim, eu. sim. Está aí a evidenciar a injustiça da coisa, que é eu sou definida pela ação de outra pessoa. A minha humanidade foi-me retirada por outra pessoa e eu percebo o lado da advogada, ou seja, eu não sei se ela era a pessoa mais indicada para ser parte de um júri ou não, mas é só, acho que a cena mostra essa injustiça, injustiça. Não, sim, I agree with that. Consigo ver perfeitamente isso. Ela de facto é muitas vezes vê-se definida por esse evento do passado, até em situações mais óbvias, não é? Em que há uma outra presença masculina. Por muito tempo é a outra presença masculina que lhe causa a impressão e consigo estar no mesmo espaço com o homem, não é? Porque gera essa sensação de mente. É o supermercado quando ela está tipo com o gato. Ou então quando vai ao vizinho e vês nitidamente aquele olhar flagrante de perigo, medo, o que é que vai acontecer. E eu acho que interessante é que a forma como ela de par em par com a tragédia, não é? Com a seriedade que isso foi, esse sexual assault, que em si mesmo, a forma como acontece, acho que é extraordinário o facto de nós sermos colocados de lado e não vermos o ato. Acho que ainda mais forte o facto de não vermos o ato. quando ela vai para dentro daquela casa. E aqui eu vou fazer um pequeno desvio no que eu ia começar a falar, mas acho que é importante falar desse setup. Acho que a forma como ele é feito é super interessante e fulcral, tipo, a como tu sentes o resto da história, né? que é muito episódica. E não há, digamos, uma desenvoltura com
certos fios de narrativa que se mantêm. Por exemplo, há coisas que regressam, né? A relação com a amiga, que é muito bem feita, mas é muito episódico o resto do filme. E acho que é episódico propositadamente porque são vislumbres de uma vida que nunca restituiu a sua normalidade, não é? Em que o que nós vimos são estas diferentes episódios separados do tribunal, o encontro com o John Carroll Lynch, I think, tipo, que é este outro estranho que lhe dá tipo a piece of advice, que são separados, mas em que ela nunca está no seu eu pleno, já foi quebrada. E tipo, no momento em que nós vemos na posse das suas maiores capacidades, que é tipo, a fazer a sua tese, era uma pessoa, digamos, quase feliz. Senti uma confiança diferente, apesar de sentir que ela teve sempre. É aquela tipo de pessoa que há uma confiança das capacidades que ela tem enquanto uma pessoa de letras, digamos assim, mas ao mesmo tempo acho que ela sempre teve essa insegurança. Há um certo ponto em que ela fala da insegurança dela e se eu sou smart o suficiente, como se essa insegurança sempre esteve ali. Tipo, acho que ele quer only fuck me or sees me as a smart person, que é essa insegurança que ela tem quando a amiga diz oh, he wants to fuck you. E tipo, ela fica incomodada por isso porque ela quer ser vista efetivamente como smart. Portanto, quase sempre esteve ali. Acho que fica ali. Há um corte desse Não vínculo tens de ser, da não, quer dizer, calma lá, mas não tens de ser insegura só porque duvidas das intenções de uma pessoa, não é? Quer dizer, eu acho que as coisas não são mutuamente exclusivas, não é? Quer dizer, tu começas a duvidar se a pessoa tem essas segundas intenções. Quer dizer, isso não é legítimo pensares, mas o que é que ele quer fazer? Sem que isso signifique, será que eu sou inteligente e ele só me está a fazer isto por causa do meu corpo? Quer dizer, muitas vezes essas coisas ficam ligadas. Especialmente se são claro, episódios claro, claro, traumáticos claro, assim. mas não, mas isto não tinha acontecido. O Não, episódio. não, ainda não tinha acontecido. Estou só Estás a a dizer ver? é que, apesar de estarem muitas vezes ligado, não quer dizer que ela. Porque ela até aí, para mim, sinceramente, não estava a mostrar sinais nenhuns de falta de confiança. Até naquela cena em que eles estão todos a discutir a tese e se entregaram ou não, ela foi claramente a pessoa mais confiante, mais segura do seu trabalho. Aí sim. Mas para mim, tipo, aí, quando se coloca a questão, quando a amiga coloca a questão, I think he wants to fuck you. O que eu acho que é super interessante na cena é que há uma ambivalência de, tipo, ela sentir que tem controle sobre a situação e haver uma vontade, estar com os pés em cima tipo, encostados à parede. Mas ao mesmo tempo há ali um medo de que será que é isso, tipo, mas será que ele né, está-me a dizer coisas boas, a dizer que eu sou extraordinário só porque quer fuck me or likes me in a sexual way e não in that superficial way, ou am I legitimately smart? Ela até, eu tenho a certeza que ela pode ter confiança nas suas capacidades, mas ao mesmo tempo há de par em par uma insegurança em relação tipo a how smart she is, tipo I know because I understand that feeling, tipo, of like, Sim, onde pode haver insegurança também sim, há mas. tipo the confidence, in your own capabilities. E acho que nesse momento ela ficou tipo, houve ali uma espécie de quebrar. Tipo, não estou a dizer que é aí que se dá o trauma. Tipo, acho que onde a coisa desaba por inteiro é quando se sucede o ato físico e toda a desenvoltura do que foi o episódio traumático que sucede a seguir. Daí para a frente, eu acho que a personagem fica com a sua self-esteem, com o seu autoconhecimento de si mesma. E qual é o seu propósito na vida, tipo, um bocado destroyed. Tipo, ele não se, é como ela diz, tipo, I'm not myself anymore, I can't see myself. Porque tudo fica definido a partir desse momento, tipo, em que eu fui ruída, tipo, maltratada, né, desrespeitada, porque não fui vista como uma pessoa individual. Tipo, I should seen as this independent living being who is smart, who has these capabilities, and in that moment he saw me as an object. And he was interested in me because I was this object to fulfill something of a desire for him. E é por isso que eu digo que naquele momento antecessor ao momento trágico físico do assalto, há alguma coisa foreshadowing no momento em que a amiga diz tipo maybe he wants to fuck you, e não quase a brincar, e ela fica tipo acho que ele está a dizer que eu sou smart, então é por causa disso. Há ali uma nítida preocupação, né, que depois vem com né, a coisa física of an assault breaks your confidence, like am I even good enough? Eu posso imaginar como essas Sim, sim, perguntas as questões estão na cabeça aí, dela. aí, claro, sim, sim. Claro que também é uma questão da, da insegurança da inteligência, mas posso simplesmente questionar quais eram as intenções dele este tempo todo. Quer dizer, novamente, estás a levar isto para um lado da insegurança da inteligência, quando eu não sei se é necessariamente isso que ela questiona, mais do que simplesmente as intenções que ele sempre quis ter, Uhum. não é? Pois. E no fundo, o interesse que ele tinha em mim, não é? Mais do que a minha inteligência, que interesse é que ele revelou em mim, não é? Ah, não sei, mas obviamente Eu que acho que as duas coisas há. estão ligadas, não são separáveis, as duas coisas Podem estão estar, sim, ligadas. sim. Mas ela nunca, para Até mim, porque nunca depois ela põe a revelou tese sinais na de janela questionar. Sim, mas durante anos e anos. isso é mais ali o, quer dizer, Acho que é uma revelação dela novamente, mesma. Faz parte. para mim ela nunca revelou, olhando assim de forma geral para o filme, nunca revela propriamente indícios de que está inseguro sobre a sua inteligência. Para mim isso não sei, Sim, também não acho que não. passa. É mais uma, para mim é mais o que é que ele queria fazer e não ter sido honesto e eu ter sido, sentir-me
mentida, para além da violação, não é? Sentir-me tipo enganada. E é esse sentimento, é mais a questão de que consigo confiar em pessoas ou não, não é? É mais a insegurança sobre a confiança que tens nas pessoas ou propriamente a inteligência, sobre a tua inteligência, não sei. Sim, eu também sinto isso Ok, fair mais. enough. I Sinto mais think. esse Pronto, lado tudo bem. de como a inteligência dela fica definida. Porque há aquele momento, por exemplo, em que o. Não sei quem é, mas está a dizer que ela vai ser promovida e que ele está a dizer os adjetivos que as pessoas chamaram e um dos adjetivos é extraordinário, que é o que o outro usava para descrever Sim, a ela. exato. Sim. Ou seja, é um momento em que a inteligência dela e o talento dela, que eu acho que ela sabe que tem, eu não sinto tanta insegurança, mas mais uma vez é definido por ele, é definido por Mas esta isso cria pessoa. em si mesmo uma insegurança. Eu acho que ela é o Acho que é mais conflito o entre esta nível de pessoa. insegurança que estamos a falar. É só, eu não descreveria a Exato. personagem como uma personagem insegura, mas claro que há um nível de insegurança Pois. lá, sim. Mas acho que é Sim, mais sim, é sim. graus. É mais isso, é uma questão de graus. Eu acho que ela é uma pessoa ciente das suas capacidades e consegue efetivá-las e escrever muito bem como a descrevem. E, tipo, é assim que eu imagino a personagem, no caso, someone who excels in her job. Mas estamos perante um evento, uma pessoa que, não é, digamos que a defesa da tese, a escrita da tese em si, a forma como ela se revê neste mundo das letras, como ele é um igual para ela e uma pessoa que admira, né, de repente desfaz tudo isso, tem implicações na forma como ela vê o seu valor pessoal. Não quer dizer que ele suma por completo, mas são graus. Acho que é isso Sim, é que, isso. como descreves. Até porque a insegurança dela está sempre mais definida em relação aos outros. Ou seja, há como é que era o Decker, acho eu. A insegurança pode vir do facto que, como ele a elogiava tanto e ela duvida das intenções dele, e depois sabemos que sim, as intenções dele eram más. Ou seja, de repente pode haver essa questão de será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou inteligente o suficiente? Mas depois também há outra personagem, aquela rapariga que elas dizem como é que elas. que é Yeah, uma I don't rapariga remember bem her name. estranha. Também não lembro. Yeah. Natasha, Em acho eu, que, não me lembro. pois é que já nem me lembro. Mas sim, ela está sempre. Essa é a personagem mais antagonística em sentido que está sempre Sim. a duvidar das capacidades. Ela a dizer que ela só. A única razão que ela está onde está é porque o outro gostava dela. Ou seja, é mais a gente, o exterior a criar esta pressão de que tu pensarias, ela sem dúvida que vai ser extremamente insegura. E acho que é por isso que eu não sinto ela tão insegura quanto isso, porque ela até mantém uma certa confiança nas suas capacidades e vemo-la a ser, tipo, a ser professora e a ser boa professora quando ele está a falar com aqueles alunos sobre o Lolita. Eu acho isso interessante, essa dinâmica, ela não cair nesse poço de eu não sou boa o suficiente, não sei o quê. É mais complexo, é mais de, não sei, acho que o filme tem muita complexidade nesse sentido. Não é descabido, estás a dizer que sentes insegurança nela, mas é isso, é os graus de onde é que Sim, vem. sim. Sim, e às vezes são coisas que se confundem, porque é mais a insegurança na confiança que estabeleces com pessoas e a facilidade que tens em fazer isso, e depois isso ser quebrado com aquele lado, não é? Portanto, às vezes é mais a questão da tua personalidade, da tua boa pessoa, da tua facilidade a confiar nas pessoas, que às vezes é isso que é posto em causa e confunde-se com será que eu fui inteligente para fazer isto? Quando isso é errado, porque quer dizer, as pessoas não deviam ser culpadas, não é? E postas em causa porque se confiam em pessoas e porque são boas pessoas e estabelecem essas ligações, não é? E às vezes isso é visto como negativo, confiar demasiado ou é quase como uma ingenuidade. E pode ser, obviamente, se for levado a um extremo, mas quer dizer, normalmente há uma espécie de cultura de apoiar-se a algum cinismo, de quer dizer, não podes dar-te aí com uma pessoa qualquer, não podes confiar numa pessoa como se fosse um vizinho ou um amigo, e isso lá às vezes eu acho que é posto em causa. E aqui acho que isso também evidencia-se, não é? Porque é mais a quão confias numa pessoa e quão ela destrói isso. A forma como esse incidente acontece, como é filmado, I think it's really interesting. A forma como a conversa que eles têm anterior ao evento, que é ela ir ao escritório e falarem sobre a tese dela, é super interessante porque há um claro banter, que é a qualidade da comédia existente ao longo do filme, que acho que é muito interessante, em que o mal coexiste com a leveza, digamos assim. Não, tipo, ela está ativamente a dizer tipo, que tipo de livro é que escreveste, escrevi um média, então, ainda bem que não foste pelo longo, que isso é um bocado previsível, boring, e que ainda bem que não foste com o curto, que isso é tipo, why do you even bother? So you wrote a shit book, that's nice, you know, that's how you decide what is good and what is not, and he goes along with it. Não há nenhuma ofensa aí, não há nenhuma defesa da parte dele, tipo, é interessante tipo, ver as duas personagens tipo, going along with this wry humor, so to speak, que depois existe noutras situações mesmo piores, tipo, que são respeitantes
à violação. Por exemplo, quando ela está no escritório do médico, mesmo aí consegue haver comédia e Yeah, consegue that's haver true. joshing with something that is very harsh to talk about, like, and that's very impressive to kind of achieve in writing, né? Em escrita. E nesse momento há um switch, não é? Em que ela parece que os dois, tipo, no escritório, a partir do momento que os dois entram no mesmo wavelength of banter, ela sente-se à vontade, depois de ter destroçado do trono dele, de Highness, de dizer But I really like your book. E fica bué soft. E há aí um contraste interessante, mesmo ainda a falar em termos de como construir diálogo autêntico e como chegar a emoção em cinema. É interessante haver esse momento de depreciação negativa em que os dois quebram barreiras de vulnerabilidade um com o outro e estão à vontade em spar a little bit para depois serem genuínos. E depois ela diz tipo: o teu livro. Isto foi uma das outras cenas que me fez pensar que há algo dentro dela que se debate como insegurança. Ela diz qualquer coisa nas linhas de I don't see my purpose in life, ou tipo, há qualquer coisa no caminho de insegurança. But when I read your book, I really feel like I have a reason to live. Há qualquer coisa nela que, apesar de ela estar ciente das suas capacidades, também há ali momentos em que duvida. Não é explorado no filme, mas há ali um vislumbre de qualquer coisa. E ela põe este ónus no livro dele, com que ela pensa quando está a comer gelado, quando ela pensa quando está a comer pequeno almoço, tipo, que é uma grande cena e ela tem um grande respeito por ele. E depois ele diz, well, thank you. E depois, uau, há aqui uma ligação. E depois, it hurts all the more quando ele vai à casa dele e não sai de lá. E depois tu vês, tipo, quase em time-lapse, mas não é time-lapse, é por corte abrupto, o dia a passar e a noite a cair e eu fico de género, oh fuck. Mas também o interessante é, também se procede a essa cena do evento, né? E estás perante aquela casa e saber o que está a acontecer, que vai ser um sexual assault. Que na cena em que a Mia confronta com I think he wants to fuck you. Ali qualquer coisa do maybe if things went alright e ele não fosse um complete asshole e se houvesse consentimento, maybe she would have an interest as well. Apesar de haver a dinâmica difícil que ele é professor e ela é aluna. Acho que há ali qualquer coisa de maybe she does find him cute and maybe there could be a room for that, I think she has maybe something of an attraction for him. O problema é que, apesar da atração, qualquer atração que ela possa sentir, ele é um completo asno com ela, não é? Tipo, ele avança sem consentimento, não é? Fisicamente, tipo, a meter os dedos, etc. E por muito que ela dê sinais, cues that she doesn't want that to happen, he doesn't listen. E o gesto dele é sair da cidade, tipo, é fugir. Portanto, há aí uma dialética com como é que pode haver essa comunicação que deixa de existir quando outra pessoa, here the abuser is only trying to follow through with his own intentions and doesn't listen, não ouve a linguagem corporal da outra pessoa que quer ir com calma, que não quer ir nesse sentido. Tipo, acho que é interessante esse diálogo, porque ela não tem de dizer ativamente eu não quero para tu perceberes que isto não vai acontecer. Ela já está-te a dizer eu não quero. E essa está a tragédia da coisa. Depois é que isso leva a vítima a culpabilizar, se calhar não fiz suficiente, se calhar devia ter sido mais assertiva. Será isto? Não? E nada disto tem de ser dito para mim de uma forma explícita no filme, para eu saber que ela está a ter estas questões na cabeça dela. Fazem parte de tipo, como é que eu me defino outra vez? E talvez é por isso que eu uso tanto a palavra insegurança e a palavra a minha, my own intelligence. Apesar disso não ser uma coisa explicitada no filme. Será que fui intelligent enough in going to that house and maybe I should have been more explicit? Eu não tenho de dizer, mas isto é o que me debate, porque fui vendo estas sementes no escritório dele, ele dizer, eu normalmente na minha vida não me sinto com propósito, mas o teu livro, uau! Ou depois quando ele está na casa de banho com o novo namorado e está nos braços dele, tipo, I don't see myself. Mas eu acho que tens referido Estou o a olhar, facto. estou a olhar. Sim. Eu acho que tens referido o facto dela a falar com a amiga, ter posto a possibilidade, se calhar até podia ter Yeah. interesse e que não descarta completamente a possibilidade. Eu acho que isso, mais do que a questão de, se calhar, da insegurança que ela possa ter, é que revela os sentimentos dúbios que ela depois tem em relação a, no momento da violação, ter sido mais assertiva ou não ter agido bem e questionar-se, porque ela se calhar até tinha ali algum interesse, mais do que se calhar a questão de pronto, da insegurança, não é? E eu acho que isso é revelado depois também após a violação, porque ela nunca, não é que ela deixe de ter. A insegurança não acontece no antes, a insegurança acontece no pós. Sim, mas eu acho que essa questão do interesse que ela podia ter tido é mais relevante aqui, é mais importante, até pelo que vemos depois a seguir à violação, em que ela não que fique, continua interessado nele, obviamente, mas não consegue descartar a possibilidade de não lhe lixar completamente a vida, porque ele tem um filho. Ela, apesar de tudo, mostra alguma empatia em relação a ele, que não é um completo descarte dele e da pessoa que ele é. Portanto, claramente ele tem aqui sentimentos dúbios, obviamente completamente postos em causa depois da violação, mas que não descartam que ela antes podia ter algum interesse.
e alguma proximidade com ele. E eu acho que é isso que depois leva a estas. Ou o facto dela não ir à polícia, ou o facto dela Sim, sim, sim. não lhe querer lixar a vida. Portanto, há aqui um misto, não é? Aham, Até onde aham. é que ela vai com as E represálias? também, acho que também, a par com isso, há a questão de o entendimento da pessoa do que é um crime verdadeiro, não é? Tipo, que é uma ideia trágica, não é? O que é que justifica eu ir à polícia? Isto é um crime para prender? É quase como se Sim. ficasse essa pergunta na cabeça: devo eu fazer isto? Não, não. Isto não é um crime para prender. É um crime para ser crime, mas não um crime para prender. Tipo, é quase como se houvesse estas questões difíceis na cabeça dela. Tipo, não Sim, é sim. crime a sério o suficiente para eu ir à polícia para eu estragar a vida dele. Há estas, Tipo, há estas, estas questões na cabeça dela, não é? Quer dizer, what do you think about that stuff, Léo, também? Tipo, a questão de. Eu acho que há ali algo de o que é que justifica um crime verdadeiro, o que é que justifica uma queixa real. Tipo, acho que no início há uma cena, quando ela é confrontada com estas pessoas, devias à polícia, não ir à polícia, já foste, não foste, tipo, e ela própria responde da forma que responde: não sei, será? Parece-me na cabeça dela ter essa questão. Estamos a debater duas coisas diferentes, que é o interesse que ela pode ter nele e porque é que ela não vai ao... Yeah, e depois comecei a Há entrar em várias outra questões aqui. temática. Eu acho que, por um lado, há um interesse que ela tem nele antes da violação e há o que é isso após a violação. Ou seja, o complicado disto é como é que alguém que eu via como uma pessoa bondosa, Confiança, querida, de que confiança, respeitava. de repente, afinal, é tudo menos isso. É tipo, é o contrário disso. E afinal, como é que eu posso confiar noutras pessoas? Porque essa realidade é que a maior parte das violações são cometidas por pessoas próximas. Não é um estranho qualquer que não conheces. São quase sempre, estatisticamente, cometidas por pais, por tios, por o que seja, por namorados. Não é sempre, mas muitas vezes é assim. E isso também é o que leva então à segunda questão aqui, que é porque é que ela não vai à polícia? Porque é que ela não quer arruinar a vida dele? Porque ela o via como um ser humano e como uma pessoa por quem tinha sentimentos, Yeah, mesmo que seja só de amizade ou de interesse romântico, não sei, mas é uma pessoa. Ela viu como um ser humano e afinal ele não retribuía essa humanidade. É isso que é exato. o complexo aqui. Depois há mais a questão que o filme também evidencia constantemente, que é as pessoas não querem saber assim tanto dela e saber do que ela passou. É muito, aquele médico é um bocado ok, sim, parece que está tipo, a falar com alguém que partiu o pulso ou tipo, torceu a perna ou o pé ou o que for. Yeah. É muito. É frio e não há empatia ali. Então, se um médico é assim, como é que um polícia vai ser? Não é? Também há essa Sim. questão. E como o filme acaba, querem comentar um bocado sobre The Choice of Ending? Acho que um dos problemas que eu tenho no filme é, e também percebo que é intencional, mas não há propriamente uma narrativa, um arco Sim. Eu satisfatório, quando não veio é? o filme, eu fiquei tipo: Acabou, é olha. isto? Yeah, Acabou? exato. por acaso Exato. gostei. Eu gostei do fim. Eu à segunda vez gostei mais. A primeira vez que epá, eu queria ver mais. É que eu quero ver o que é que. Tipo, parece que não sei, parece que não há uma conclusão Uhum. qualquer, mas eu também percebo que isso é intencional no sentido de como é que é isso, é o Como é que pode problema da haver vida dela conclusão? agora. Ela não consegue Sim. concluir esta fase, porque vai ser aterrorizada por aterrorizada ou assombrada por esta questão. Eu acho que alguns ali no terceiro ato há uma transição da mentalidade dela em que começamos a vê-la avançar pelo facto dela ir ter com o vizinho, depois com os flashbacks percebemos que eles desenvolveram uma relação. E eu sinto a transição para uma mentalidade nova de será que consigo ser mãe? Será que consigo criar uma família? Que de certa forma é revelador das novas. Da forma como ela ultrapassou, ou melhor, está a tentar ultrapassar o problema, que é será que consigo confiar outra vez numa pessoa, que é o primeiro ponto, não é? Que é o novo namorado, digamos assim, e após disso, será que consigo ter relações sexuais? Será que consigo ser mãe? Não é? Porque isso, quer dizer, para uma pessoa que teve uma violação, isso é, quer dizer, que seria um tabu, não é? Conseguir chegar a esse ponto, em que conseguir estabelecer uma relação com uma pessoa e ter um filho. Portanto, quer dizer, eu acho que começar a ver essa nova relação desenvolver e essas novas questões, depois a amiga tem uma filha e ela, muitas vezes os diálogos que elas têm, será que serias uma boa mãe? Ou ela também tem essa conversa com o namorado na banheira. Para mim, eu vejo essa transição, esses novos diálogos, e para mim é um sinal de que ela está a ultrapassar o que lhe aconteceu. E depois no fim é um bocado o culminar disso, não é? Ela falar com o bebé já claramente é olhar para o futuro, não é? Não sei se ela vai conseguir ser mãe, mas está-se a abrir a isso. E para mim foi um final perfeito, que não é perfeito, mas para mim foi completamente tipo, satisfatório. Não, Perfeito para o tipo de filme. não fiquei tipo com fome, tipo, ok. Right. Vi o que é que qual era a direção nova do filme, tipo, sinto que ela vai conseguir fazer essa nova decisão.
e soube bem, tipo, não, sinto que ela conseguiu ultrapassar as questões Fico mais. e acho que foi com nuance, tipo, a mudança de mentalidade dela. Não sei se sinto tanto essa mudança de mentalidade dela, porque Também não sei. aquela Porque eu também cena, não sei. Aquela a relação cena que com ele o tem com o Gavin, namorado yeah, é a cena com o bué, Gavin é um empty. bocado ambígua. Eu acho que ele é um instrumento para. It's almost like to me it felt like ela até pode be agreeable with him, mas é assim que eu a sinto, ela é agreeable with him e quase que o usa para ver. Já estou mais, já ultrapassei isto. Preciso, é como se ela estivesse a testar o corpo dele para ver quão à vontade é que está com o corpo masculino. Mas tu Tipo, every sentes, time she's with mas tu him, sentes que ele, I feel ela depois está he's com an ela há algum object tempo. of. Ele não é Há algum só tempo, isso. meramente porque regressamos a ele, mas não sinto que a relação está a evoluir ou o que seja, tipo, ou que ela está a surpreender-se mais. Se tanto, até porque é um filme que não está a dizer-nos que com isso acho eu que isto custa tempo e que isto está muito cedo Sim, na sim, relação para claro, vermos claro. a coisa a evoluir. Isso é o E portanto principal. eu acho que neste momento eles são só pessoas que estão nestes inícios da relação e ela está muito fresh on it e ainda está com muitas questões na cabeça e. Isso não é um problema. Eu acho é que eles dão Não, não acho dicas necessariamente um suficientes de que problema. ela consegue ver as coisas de uma forma diferente. Até quando ela diz para ele se pôr ali à frente dela e começa a olhar para Sim, o sim, pênis sim. dele, pronto. Quer dizer, está a dizer, sim, desta forma até parece muito melhor. Pronto, quer dizer, é um sinal de que ela, Sim, Eu mas acho apesar que de isso com são tudo comédia gestos conseguir. de uma espécie de. Eu acho que, usando a comédia, eu acho que isso são tudo gestos. Até quando ele vai correr pedir Let's Have Sex. São tudo gestos que vêm de alguma ansiedade para tipo enfrentar o medo de alguma forma, ou tipo habituar-se tipo, a uma imagem que se perdeu, Mas estás a ver? como não ser assim, não é? Tens de ultrapassar as coisas Eu não acho que isso é um enfrentando. problema. Eu não acho que isso é um problema, nem sequer estou a dizer isso é um problema. Acho que isso são coisas que fazem um filme interessante. yeah, mas O também que há a eu. questão, o Sim. final dessa cena, ou seja, a cena não acaba aí com essa questão da comédia, a cena continua com ela juntar-se a ela na banheira e depois há a questão de, há pessoas que se não querem ter filhos, mas depois mudam de ideias e de repente ele está a insistir nesta coisa que ela, eu não sinto que ela está Eu propriamente também não confortável sinto. com essa ideia de ser mãe. Ainda não, mas eu sinto que quer dizer, já há um desenvolver das ideias para. Ou seja, eu não sinto que o que ela está a pensar constantemente continua a ser a questão da violação. Já é um. Será que eu consigo ter uma nova vida após isso? E já é um olhar mais para o futuro do que estava a ser antes. E eu acho que isso depois Uhum. fica mais em evidência com as cenas finais, quando temos o casal com a filha bebé. Em que aí ela está muito mais a confrontar essa capacidade, possivelmente, de conseguir ser mãe ou não, e depois até a forma como ela fala com o bebé no fim. Portanto, não sei, para mim eu sinto que, obviamente que ela não ultrapassou isto, há um lado aqui que está sempre. É sempre posto em perspectiva. Será que consigo fazer isto? Por causa disto que me aconteceu, claro. Mas não deixa de estar a pensar nessas coisas, e mesmo que seja pouco, acho que há uma direção nesse sentido. Não sei, pelo menos eu Sim, sim, sinto isso e percebo. não sinto que o filme no fim fique. Claro que é em aberto, obviamente. Eu não estou a dizer que isto está aqui um fecho, mas para mim não precisei de ter Yeah. Não, não, mais percebo, cenas, não sei. percebo. Tem indícios, tem. Especialmente, acho que para mim o maior indício é o gesto dela de dizer eu fico com o bebê enquanto vocês. Porque é tipo, Sim. é um sacrifício dela, porque ela quer Sim, passar depois é tempo outra também com a coisa. filha, não é? Com a amiga, com a Lidie, mas sabe que elas querem ter aquele momento juntos, pronto. É um sacrifício nesse sentido. Mas é mais. Sim, há indícios disso, mas é complexo, porque também a forma como ela fala com o bebê e o que ela diz ao bebê. É mais uma projeção de si mesma, tipo, Sim, está sim. a falar sobre si próprio, sobre as coisas horríveis Claro, claro. que acontecem. Por isso é que eu se calhar sinto que o filme acaba assim de repente, porque não sei que conclusão é que ela tomou. Mas é justo, acho que é um fim justo. E percebo porque é que tu gostas, porque é que funcionou. Eu gosto bastante do filme e da ambiência do filme, mas sim na segunda metade. Apesar de perceber que é uma segunda metade que se dirige muito às dificuldades que é regressar a uma vida normal, sinto que falta alguma espécie de fio condutor. Tipo, eu fiquei muito agarrado àquela ideia do gato como um motivo de amparo, estás a ver? Achei que era uma cena interessante por ser um ser tão pequenino, podia ser uma coisa embriónica Yeah. com que ela podia desenvolver uma relação e porque há esta natureza, pronto, que a realizadora Eva decidiu optar pela natureza dos episódios que saltam muito para coisas bastante distantes umas das outras, o tribunal, depois o ataque de pânico, o Johnny, depois o gato que aparece muito pouco e não sei, para mim o gato podia ser That uma was coisa a que se real podia. issue. I'm not a Não, a cat questão é, person, by the way. o que eu acho interessante é que de tudo que tu podes relacionar um outro ser humano, tu optes por relacionar com um animal, que pode ser uma coisa muito descartável ou invisível. Até como vocês estão tipo, vocês estão-se a rir do raio do gato porque um gato não, pode não ser importante, mas para mim é uma coisa que daí o interessante é isso. Eu vou olhar para esta coisa completamente imprevisível na minha vida que apanhei no meio da rua e porque outras pessoas vão achar tipo, porquê é que tu trouxeste um gato para casa? Eu, tipo, ela pega nisso e torna-se aquela coisa nova de importância dela que ela não quer perder. E depois podia eventualmente perder e quando chega aquele bebê na vida dela
ela tem aquele momento com o bebê. E podia ser uma coisa bem de background. Não tenho de dizer que podia ser uma cena de plot, que é tudo o gato. As cenas do tribunal e etc. Ué, Podiam eu continuar acho a existir. o que temos do gato funciona bem por si só. Acho que não. Também acho que sim. Tá, Apanha-o, isso que get, estás a and descrever then... está lá. Isso estás a descrever está lá, acontece. Ah, Vemos o peso do gato na vida dela não senti naquele uma momento. relação com o gato. Apanhei bem, o gato Mas o e filme não é sobre o depois... gato. Querias mais gato? Queria mais gato. Queria gato, só que o gato é sobre ela, no fundo, tipo, não é sobre o gato como se fosse um filme sobre o gato. É um gato que Eu acho que o serve para filme, explicar. não sei, eu sinto que o filme trata bastante sobre ela Hum, de outras formas. Não sei, eu percebo o que é que estás a dizer, de dar-lhe uma responsabilidade e de. Mas não sei se. Eu não senti. E eu gosto muito de gatos, claro. Para mim podia haver mais gato, claro. como já Mas foi não provado ao senti longo destes necessidade. episódios, sim. Yeah, não é? Yeah. Não sei. Está ali. Jesus Nem se vê, Christ. né? Yeah. Black as the night. Yeah, she's a void. Mas sim, mas não senti por acaso necessidade de mais gato. Achei que estava. It's a cute little cat. Ela encontrou. Ok, fair enough. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Bombástica. Adeus. Adeus. Bye bye.